Vamos lá, pessoal? Então, voltando, o que a gente combinou? Eu ia falar com vocês das 3 diferenças entre empresa pública e sociedade de economia mista. A gente acabou de fazer isso. E aí, tudo mais que eu disser vale para as duas. Tudo. Eu cheguei a pagar o quadro do intervalinho aqui, bem bonitinho, para a gente fazer o quê? Tratar agora do regime jurídico das empresas estatais. Já disse, estou falando pela 20ª vez, o regime jurídico das empresas estatais é o mesmo, seja ela uma empresa pública, seja ela sociedade de economia mista. O regime jurídico é idêntico. As únicas diferenças que ela tem, nós acabamos de conversar. A partir de agora, tudo que eu falar vale para as duas. Vamos lá? Vamos lá. Eu disse e repito, ambas as empresas estatais são pessoas jurídicas de direito privado. Então, empresa estatal é, antes de tudo, uma pessoa jurídica de direito privado, não é pessoa de direito público. Fechado. O que isso significa? O que significa dizer que uma empresa estatal é uma pessoa de direito privado? Significa dizer, pessoal, que aquelas prerrogativas que a gente estudou no decorrer da primeira aula e que a gente vai estudar no decorrer das próximas aulas, não se aplicam às empresas estatais. Ou seja, elas não gozam de prerrogativas de poder público. Elas são pessoas de direito privado e por isso elas não gozam daquelas prerrogativas de Estado. As empresas estatais não têm servidores estatutários, os seus servidores são seletistas, então as obrigações trabalhistas delas são as mesmas obrigações do direito privado. Elas não têm privilégio fiscal, ela não tem imunidade tributária, então as obrigações fiscais dessas empresas, tributárias e fiscais, também são as mesmas das empresas privadas. Elas não têm nenhum privilégio civil, elas celebram contratos regidos pelo direito civil, então as obrigações civis e comerciais são as mesmas obrigações das empresas privadas. O que eu estou dizendo para vocês? Eu estou dizendo que essas empresas estatais seguem a mesma regra das empresas privadas. Elas não têm benefícios, elas não têm privilégios. E por que isso? Raciocina comigo. Vamos supor o Banco do Brasil. O Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista que explora atividade econômica, né? Uma entidade financeira, uma instituição financeira. Vamos supor que o Banco do Brasil, que obviamente está no mercado concorrendo com o Itaú, com o Bradesco, com empresas privadas. Vamos supor que o Banco do Brasil tenha privilégio tributário. O que ele vai fazer? Concorrência desleal. O Banco do Brasil, se ele tiver um privilégio tributário que não seja extensível para as outras empresas privadas, para as outras instituições financeiras, o que vai acontecer? Ele vai conseguir botar taxas muito baixas, ele vai conseguir cobrar valores tão baixos em virtude desse benefício, que vai estar criando a concorrência desleal. E o que o Estado vai estar fazendo? Quebrando as empresas privadas. E essa não é a intenção do Estado. Quando o Estado cria uma empresa estatal, ele não tem a finalidade de quebrar uma empresa privada. E é por isso que essa empresa estatal não pode gozar de nenhum privilégio que a empresa privada não goze. Ela não tem nenhum dos benefícios entregues ao poder público. Elas atuam como se fossem particulares, com as regras privadas. Eu não concedo a essas empresas nenhum dos benefícios entregues ao poder público. Tá fácil isso? Então os servidores são seletistas, os contratos são privados, os atos são atos regidos pelo direito privado, a responsabilidade civil como regra geral também. Ou seja, essas empresas não gozam de nenhum dos benefícios entregues às pessoas de direito público. Agora raciocina comigo. Embora essas empresas não gozem dos benefícios, elas não gozem das prerrogativas públicas, elas fazem parte do Estado. Você não pode esquecer que elas são pessoas de direito privado, são, mas elas compõem o Estado, elas fazem parte do Estado. E já que elas fazem parte do Estado, elas atuam e trabalham com dinheiro público. Se elas atuam e trabalham com dinheiro público, mesmo sendo pessoas de direito privado e não gozando das prerrogativas públicas, elas precisam se submeter às limitações decorrentes da indisponibilidade do interesse público. O que eu disse a vocês? Eu disse que essas empresas não gozam de prerrogativas públicas, mas elas se submetem às limitações que o Estado se submete. É por isso que a gente costuma dizer que o regime dessas empresas é um regime misto. É um regime híbrido. Por quê? Porque ela mescla as regras de direito privado com as limitações de direito público. Algumas regras de direito público que estipulam garantias para o cidadão. Essas regras de direito público, que são garantias para o cidadão, garantias para o interesse público e que acabam limitando a atuação do Estado, se aplicam a essas empresas. Quer entender? Vamos lá. É assim, Os servidores são seletistas, não são? Mas têm que ser aprovados mediante concurso.
Os servidores são seletistas, não gozam de prerrogativas públicas, entretanto, são considerados servidores para fins de acumulação de cargos. Os contratos não são privados? Bacana, são privados, mas a princípio devem ser precedidos de licitação. Ou seja, eu estou dizendo a vocês que elas não gozam das prerrogativas, elas atuam no direito privado, mas elas acabam se submetendo às limitações de direito público. Limitações que impõem regras, limitações que impõem situações que elas precisam respeitar em virtude da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Ficou fácil isso? Maravilha! É por isso que a gente fala que o regime é misto. É por isso que a gente fala que o regime é híbrido. Híbrido por quê? Porque eu mesclo as normas de direito privado, que são as normas que elas se submetem normalmente pelo fato de elas serem pessoas de direito privado, mas eu mesclo essas normas com as limitações de direito público. Limitações que decorrem do fato delas fazerem parte do Estado, trabalharem com dinheiro público e precisarem respeitar as garantias da sociedade. Tá fácil? Facílimo. Vamos continuar raciocinando. O que eu quero que vocês saibam? Essas empresas estatais podem ser criadas para duas finalidades. Ou as empresas estatais são criadas para prestar serviço público. Então, algumas empresas estatais são criadas para prestação de serviço público. A empresa de Correios e Telégrafos, uma empresa de saneamento, uma empresa de esgoto. Essas empresas estatais elas são criadas na prestação de serviços. Além disso, algumas empresas estatais são criadas para explorar a atividade econômica. Então, nós temos empresas estatais criadas para a prestação de serviço público, nós temos empresas estatais criadas para a exploração de atividade econômica. Quando elas prestam serviço público, ótimo, elas atuam na prestação de serviço, elas atuam, embora pessoas de direito privado, mas atuam naquela atividade do Estado mesmo, na prestação de serviços públicos. Quando elas exploram a atividade econômica, elas atuam no âmbito do particular. Mas o que eu preciso que vocês entendam? Sejam elas prestadoras de serviço público, sejam elas exploradoras de atividade econômica, a finalidade da criação dessas empresas é uma finalidade sempre pública. Eu estou dizendo a vocês que o Estado não pode criar uma empresa estatal com finalidade lucrativa. Atenção, pessoal, porque a gente pode entender isso errado. Não estou dizendo que uma empresa estatal não pode obter lucro, tá? Mesmo porque o Banco do Brasil bate recorde de lucro cada dia, né? Tem lucro exorbitante. A minha discussão não é essa. A minha discussão é que a empresa estatal, quando ela é criada para prestar uma atividade que se considera de interesse público. Ela não é criada para obter lucro. Então, por exemplo, o Estado não pode agora dizer, deixa eu ver o que está dando mais dinheiro no mercado. Ah, construção civil, vou fazer uma empresa de construção civil. O Estado não pode fazer isso. O Estado não pode construir uma empresa, não pode criar uma empresa com a finalidade de obter lucro. Quando o Estado cria uma empresa, ele cria com finalidade pública, ainda que ele esteja explorando uma atividade econômica, ele está explorando uma atividade econômica dentro do interesse coletivo. É assim, ó, o artigo 173 da Constituição Federal, inclusive, traz essas limitações, porque o 173 diz assim, o Estado só pode intervir na atividade econômica se essa intervenção for necessário a relevante interesse coletivo ou aos imperativos da segurança nacional. A própria Constituição estabelece os limites. Ela diz que o Estado pode intervir na atividade privada, pode explorar a atividade econômica, mas essa exploração só pode acontecer em duas situações. Se essa exploração for necessária, for garantia para um relevante interesse coletivo ou for necessária para garantia do interesse e da segurança nacional. Ou seja, quando eu criei a Petrobras, União, para explorar a atividade econômica de petróleo, é porque eu entendia que era importante ter uma empresa que mantivesse a energia renovável nas mãos do país. Não é mais monopólio a Petrobras, mas ela continua trabalhando com energia renovável. Quando eu criei o Banco do Brasil, eu achei que era importante ter uma empresa que internamente acabasse regulamentando o mercado financeiro. Ou seja, toda vez que o Estado cria uma empresa estatal, ele cria essa empresa com a finalidade pública, com a finalidade de garantir o interesse público, ainda que ele esteja explorando uma atividade econômica. Tá fácil isso? Vem cá, eu não terminei ainda. Eu preciso só fechar aqui com vocês o seguinte. Quando essas empresas, elas são criadas para prestar serviço público, o regime delas se aproxima mais do regime público. Lembra que o regime é misto, né? Que você mescla normas de direito privado com regras de direito público. O que eu estou dizendo a vocês?
Se ela for prestadora de serviço público, o regime dela se aproxima mais do direito público. E se ela for exploradora de atividade econômica, o regime dela se aproxima mais do direito privado. Por exemplo, se ela for prestadora de serviço público, os bens atrelados à prestação de serviço público gozam de garantias públicas. Se ela for exploradora de atividade econômica, os bens são privados. Por exemplo, se ela for prestadora de serviço público, a responsabilidade civil é objetiva. Se ela for exploradora de atividade econômica, a responsabilidade civil é regida pelo direito privado. Eu não quero nem gastar muito tempo nisso, porque a gente vai falar de responsabilidade civil daqui a pouco, e a gente vai acabar entendendo melhor isso. A princípio, o que eu preciso é que vocês entendam esse pontinho que eu expliquei. A ideia de que, quando uma empresa estatal é prestadora de serviço público, o regime dela se aproxima, se torna um regime muito próximo do direito público. E, quando essa empresa estatal ela explora uma atividade econômica, o regime dela vai se aproximando mais, vai chegando mais para o lado do direito privado. Tá fácil, independente disso, o regime é híbrido, ela não goza de garantias públicas e se submete às limitações do direito público. Fechado? Moleza. Então, os servidores são seletistas, ela não tem privilégio fiscal, tributário nem processual. Moleza, matamos. Empresa estatal, é isso. Agora, ó para mim. Tudo que eu falei para vocês, tudo, é lindo, não é lindo? Só que não vale para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A Constituição Federal estabelece um regramento para as empresas estatais que, segundo o Supremo Tribunal Federal, não se aplica para a empresa de Correios e Telégrafos. É a única exceção. O STF já pacificou o entendimento de que a empresa de Correios e Telégrafos, embora seja uma empresa pública, ela tem regime de fazenda pública. Ela tem regime de fazenda pública pelo fato de que essa empresa presta um serviço público exclusivo de Estado. Como essa empresa de Correios e Telégrafos presta serviço postal, que é considerado um serviço público exclusivo de Estado, ela tem regime de fazenda pública com prerrogativas, ou seja, a empresa de Correios paga seus débitos por meio de precatório, tem prazo em quádruplo para contestar, em dobro para recorrer. As prerrogativas públicas aplicadas ao Estado valem para a empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Certinho? Ela é a exceção. Você vai dizer assim, o regime das empresas estatais é misto, não goza de prerrogativas públicas, mas existe uma exceção. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos. A empresa brasileira de Correios e Telégrafos é uma empresa estatal, só que ela tem regime de fazenda pública. Ela goza das prerrogativas, das vantagens e de todo o regime aplicável ao poder público, aquele regime público que a gente tanto estudou, aplicável às autarquias, aplicável às pessoas de administração direta e aplicável à empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Fechado? Maravilha. Matamos isso? Vamos seguir adiante, que eu quero que vocês conheçam as pessoas do terceiro setor. Os entes que nós chamamos de entes paraestatais. Pessoas do terceiro setor, entidades paraestatais, é tudo a mesma coisa. Vamos tomar cuidado com isso. Se eu colocar aqui na sua mão terceiro setor ou paraestatais, estou falando a mesma coisa. Quem são as entidades do terceiro setor? Quem são as entidades paraestatais? A gente vai estudar uma por uma. Primeiro, o que é que a gente tem que saber? Essas entidades não fazem parte do Estado, porque a gente acabou de ver quem são os entes da administração direta e quem são os entes da administração indireta. Então a gente estudou União, Estados, Municípios e Distrito Federal, e estudamos autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista. Fechou. O Estado, a organização administrativa está fechada. O que eu preciso que vocês conheçam agora são pessoas que atuam ao lado do Estado. As entidades paraestatais não são parte do Estado. Elas não fazem parte da administração direta nem da administração indireta. Essas paraestatais, essas entidades do terceiro setor, são particulares, que atuam ao lado do Estado, prestando serviços de interesse social. O nome já diz paraestatal. Para é um prefixo que significa ao lado, né? Paraestatal significa uma empresa que atua ao lado do Estado. Então, se essa empresa é uma paraestatal, é porque ela não faz parte do Estado. Ela atua ao lado, então é porque ela não faz parte, né? Se ela fizesse parte do Estado, ela não atuaria ao lado do Estado, ela atuaria dentro do Estado. As paraestatais não. Elas são pessoas jurídicas de direito privado, são particulares mesmo, que atuam
em atividades sociais que não têm fins lucrativos e que por isso recebem um incentivo do poder público. A ideia é essa: particulares, o raciocínio é sempre esse, particulares, sem fins lucrativos, que atuam ao lado do poder público prestando serviços de interesse social e por isso recebem benefícios, incentivos do Estado. Eu preciso sempre que vocês raciocinem assim, ó. Entidades paraestatais são essas, são entidades privadas, são particulares, que atuam no exercício de atividades sociais, na prestação de serviços de interesse social e atuam sem finalidade lucrativa e por isso essas entidades recebem um incentivo do poder público, recebem um benefício do Estado. São as OS, OCIPs, a gente vai conhecer elas daqui a pouco. Eu antes só quero dizer uma coisa a vocês, muito cuidado, porque José dos Santos Carvalho Filho, ele costuma dizer que empresas estatais e paraestatais são sinônimos. Ou seja, quando José dos Santos Carvalho Filho fala em paraestatais, ele está se referindo àquelas empresas do Estado. Isso é uma impropriedade. Tá? As empresas do Estado são as empresas estatais. As paraestatais são as empresas, são os particulares que atuam ao lado do Estado. A tendência de prova objetiva é falar de paraestatais quando se fala das entidades do terceiro setor. Entidades do terceiro setor paraestatais são a mesma coisa, não são empresas do Estado, são particulares que atuam ao lado do Estado sem finalidade lucrativa. Fechamos? Moleza. Quem são elas? 4 no Brasil. Os serviços sociais autônomos. Os serviços sociais autônomos. Além do serviço social autônomo, nós temos as organizações sociais, as OCIPs e as entidades de apoio. Fazer o seguinte, uma por uma, né? Vamos começar aqui do início para a gente conhecer quem são o serviço social autônomo. O serviço social autônomo você conhece como Sistema S. SESI, SENAI, SESC, esse serviço social autônomo, o Sistema S, são particulares que atuam no fomento, que atuam na capacitação, que atuam no incentivo de determinadas categorias profissionais. Então nós temos serviço social autônomo que atua fomentando indústria, outros que atuam na capacitação e no fomento do comércio, não só para capacitação, porque tem capacitação, né? A gente tem, na indústria, a gente tem o SESI, ele costuma fazer oficinas para você aprender a trabalhar em determinadas áreas. Ele costuma fazer restaurantes modelos para você aprender a trabalhar naquilo ali. Ou seja, o SESC, o SESI, o SENAI, eles atuam no ensino, no aprendizado, no fomento de categorias profissionais. Não só nisso, até mesmo no lazer. A gente tem clube do SESI em algumas capitais. Ou seja, esses serviços sociais autônomos são particulares que atuam sem fins lucrativos, na intenção de fomentar, de divertir, de prover lazer, de prover fomento e capacitação a determinadas categorias profissionais. Ponto final. Aí você vai me dizer, mas eles são particulares? São, mas só para mim. Para serem criados, dependem de lei. Isso é interessante, porque a gente não consegue imaginar um particular que dependa de lei para criação, né? Pois eles são. Eles são particulares, mas eles são criados mediante lei. Para a criação de um ente do serviço social autônomo, depende de uma lei que autorize. A lei autoriza a criação, esses entes são criados e eles recebem, assim que criados, eles recebem o que nós chamamos de parafiscalidade. O que é parafiscalidade? O seu professor de tributário vai te ensinar isso depois, bem melhor do que eu. Mas parafiscalidade significa transferência da capacidade tributária. Deixa eu explicar isso bem rapidinho, bem em grossas linhas. No direito tributário, a gente divide o poder de tributar em duas situações. A competência tributária, que é a competência para instituir tributos. Essa competência depende de lei, com algumas ressalvas de exceção, mas sempre dos entes da administração direta, não admite delegação. E a capacidade tributária. A capacidade tributária é o poder de cobrar tributos. Então, enquanto a competência é o poder de instituir, de criar um tributo, a capacidade tributária é o poder de cobrar um tributo. A competência tributária não pode ser delegada, só quem pode instituir um tributo são os entes
federativos. Agora, a capacidade tributária, o poder de cobrar um tributo pode ser delegado sim. E quando você delega essa capacidade tributária a uma outra pessoa, essa outra pessoa vai poder cobrar um tributo, e aí a gente costuma dizer que ela goza de parafiscalidade. A parafiscalidade é isso, é o poder de cobrar tributos. E os serviços sociais autônomos têm. Eles cobram contribuições dos seus associados. As contribuições do serviço social autônomo, eles têm natureza jurídica de tributo. E se é tributo, é dinheiro público. Se é tributo, é dinheiro público. E se é dinheiro público, o serviço social autônomo fica sujeito ao controle pelo Tribunal de Contas, fica sujeito às regras de direito público no que dizem respeito ao controle e ao cuidado em relação ao dinheiro público. Se eles gozam de parafiscalidade e cobram tributo, tributo é verba pública, então eles recebem dinheiro público e por isso ficam sujeitos ao controle do dinheiro público. Basicamente aquele controle exercido pelo Tribunal de Contas, exercido pelo próprio cidadão por meio de ação popular, por meio do judiciário. Então, essas entidades recebem dinheiro público e ficam sujeitos ao controle público. Fechado? O segundo ente do terceiro setor, os dois são os mais interessantes, as OS e as OCIPs. São as OS. OS ou Organização Social. Quem são as organizações sociais? Criadas pela Lei 9637. As organizações sociais são particulares, criadas por particulares, entidades privadas mesmo, criadas por particulares, mas que são criadas sem fins lucrativos para a prestação de um serviço público não exclusivo. O que a organização social faz é a prestação de um serviço público não exclusivo de Estado. Aí você vai me dizer, o que é um serviço público não exclusivo de Estado? São aqueles serviços que o particular presta e o Estado presta. Educação, saúde, previdência. A Lei 9637, que é a lei das organizações sociais, ela traz uma listinha dos serviços públicos que podem ser prestados pelas organizações sociais, não é qualquer um. Tá? As OS não atuam na prestação de qualquer serviço, não. Elas atuam na prestação de determinados serviços públicos. A lei estabelece uma lista que vocês não precisam copiar, tá? Não precisam se preocupar com ela, mas esses serviços públicos não exclusivos são prestados pelas organizações sociais e elas são criadas para isso, para prestar esse serviço sem finalidade lucrativa. Em virtude dessa atuação tão altruística, as organizações sociais celebram com o poder público um contrato de gestão, que nada tem a ver com aquele contrato de gestão que a gente aprendeu para as agências executivas, tá? Só o nome que é o mesmo. A natureza jurídica aqui é totalmente diferente, mesmo porque o contrato de gestão lá da agência executiva é entre entidades públicas, aqui entre o Estado e um particular, não é nada a ver uma coisa com a outra. Agora, esse contrato de gestão é que torna esse particular uma organização social. A OS é um particular sem fins lucrativos que presta serviços públicos não exclusivos de Estado, numa lista prevista na Lei de Organizações Sociais, 9637, e, em virtude da prestação desses serviços, eles celebram um contrato de gestão com o poder público. Aí é que vem. O contrato de gestão, ele dá muito benefício às organizações sociais. A celebração do contrato de gestão permite que, por meio desse contrato, as organizações sociais recebam bens públicos por cessão. Servidores públicos podem ser cedidos às organizações sociais e também a dotação de orçamento público específico. O que eu estou dizendo para vocês? No momento em que a organização social celebra um contrato de gestão, ela recebe um monte de benefício. Ela pode receber bens públicos, cessão de servidores públicos e dotação orçamentária específica. Ela vai receber orçamento público específico para a prestação daquele serviço, daquela atividade. Isso é muito dinheiro, isso é muita vantagem, isso é muita prerrogativa pública dada a um particular. Por isso também as organizações sociais se submetem às regras de direito público, estão sujeitas a controle do Tribunal de Contas e tudo mais que se segue. Pessoal, a maior crítica que vocês podem fazer sobre organizações sociais e que podem encontrar em prova acerca delas é o fato de que a Lei de Organizações Sociais alterou a 8666, dizendo que essas organizações sociais, inciso 24 do artigo 24 da 8666, dizendo o seguinte: apesar delas receberem todos esses benefícios, as organizações sociais não precisam fazer licitação. Elas têm dispensa de licitação prevista expressamente em lei. E aí é muito criticável isso. Em prova objetiva, eu não quero que você critique,
tá? Eles criticam sessão de servidores. Eles, como é que o servidor vai ser aprovado num concurso e vai trabalhar num particular, né? Numa entidade privada? Eles criticam a cessão de bens, eles criticam tudo. Além de criticar tudo, a maior crítica fica por conta de que, mesmo recebendo bens, servidores, orçamento e tudo mais, as OS não precisam licitar, porque elas têm dispensa legal expressa para a realização de licitação. Agora, para mim, pessoal, repito, não se preocupem muito com as críticas. O que interessa mais para vocês são as regras que vão ser cobradas acerca das organizações sociais. Eu quero de vocês os pontos conceituais. Eu quero que vocês saibam basicamente o que a lei trata acerca delas e os conceitos que eles vão cobrar de vocês. O que? Organização social é pessoa de direito privado que presta serviço público não exclusivo, celebra um contrato de gestão, por meio desse contrato de gestão pode receber cessão de bens públicos, cessão de servidores públicos e dotação orçamentária específica. Mesmo assim, estão dispensadas de licitar. Elas têm dispensa de licitação com base no artigo 24, inciso 24 da 8666. Lei que eu acho que vocês não precisam se preocupar tanto, porque não está, a princípio, não vem sendo cobrado no edital de vocês, né? O anterior não cobrou, então a gente está considerando que não vai ser cobrado. Pode ser que acrescentem, mas por enquanto a gente não está contando com licitação e contratos no edital de vocês. Pessoal, as organizações sociais são bastante criticadas, mas eu acho que o conceito é suficiente. Certinho? Principalmente o que me interessa é você, no conceito, diferenciar organizações sociais de OCIPs. É o choque que eles tentam fazer para confundir vocês em prova. E a gente vai começar a tratar delas. OCIPs, ou Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Quando eu falo em OCIPs, quando eu falo em Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, eu falo na Lei 9790. Foi a Lei 9790 que criou as OCIPs, as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Eu vou fazer o seguinte, vou fechar o bloco, vou dar um intervalo, a gente já fez 3 blocos seguidos aqui, vou dar um intervalozinho para a gente poder voltar e matar os últimos 2.